A ciência já comprovou que a sua mente pode fazer da sua vida um céu ou um inferno. Tudo isso vai depender da forma com que você enxerga a realidade, com a forma que você pensa os seus pensamentos. Olha que lindo isso. É só para traduzir, aquelas pessoas, você deve conhecer aquele tipo de pessoa que sempre vê uma crítica em algo, o famoso pelo em ovo, aquela pessoa que quando ela chega parece ter uma nuvem negra, aquela pessoa que nada tá bom, aquela pessoa que é uma casquinha de ovo, né? Qualquer coisinha quebra, aquela pessoa que perde uma caneta Bic e faz um escarcéu. E a ciência tem demonstrado que essas pessoas que veem a vida de uma forma mais negativa, elas tendem a ter um maior grau de estresse. Isso pode parecer óbvio, mas o que a ciência tem mostrado? Que depressão tem uma relação muito forte com o seu condicionamento dos seus comportamentos, da forma com que você enxerga, com a forma que você se relaciona com as pessoas. Então, pessoas mais negativas, se assim podemos dizer, têm uma maior tendência de adoecer. São pessoas que geralmente estão desprotegidas emocionalmente. Enquanto do outro lado, se você pegar aquelas pessoas que estão no corre da vida, aquelas pessoas que são entusiasmadas, aquelas pessoas que, mesmo diante da dificuldade, elas conseguem se posicionar de forma positiva. Eu não falo aquelas que acordam alegres, felizes todos os dias. Não, não é essa a ideia. Aquelas pessoas que conseguem olhar para a vida e enxergar a realidade de uma forma muito mais produtiva. A ciência já comprovou que essas pessoas que, mesmo diante das dificuldades, olhando a vida de forma mais otimista, mais positiva, têm um maior grau de produtividade e menores chances de adoecer. Até aqui, pode não parecer muita novidade para você. Por quê? Porque a forma com que a gente vê a vida vai definir muitos dos nossos comportamentos, muitos dos nossos relacionamentos e das nossas decisões. Porque as nossas decisões é que vão provocar os verdadeiros milagres. Se eu decido olhar para uma situação, onde essa situação, por mais difícil que ela seja, eu consigo trabalhar dentro do meu mundo interno, do meu campo simbólico, do meu repertório intelectual, de que aquilo existe uma saída onde eu vou ter um nível de sofrimento melhor, eu prefiro enxergar dessa forma. E essa forma de comportamento, ela condiciona e reforça os demais comportamentos. E a partir do momento que eu passo pelo primeiro desafio, pelo primeiro sofrimento, o que eu enxergo dentro de mim? Eu começo a enxergar uma força interior, por mais que pareça subjetiva. Eu começo a expandir a minha consciência, eu começo a aumentar o meu repertório intelectual, eu vou ganhando características, habilidades, conhecimento, inteligência emocional que faz com que a minha estrutura, quando posicionada, existindo nesse mundo, eu consiga articular tudo de uma forma mais leve e mais produtiva. E você pode olhar isso de várias formas. Você já percebeu que quando você está em sofrimento, não tem nenhum amigo seu ou pessoa que está te olhando, vira e fala assim, nossa, que inveja de sofrer como o Léo, né? O Léo tá ali sofrendo, olha que sofrimento que ele tá passando, que inveja que eu tenho de sofrer como ele. Parece que isso não acontece, né? É uma coisa muito interessante. Mas eu e você, quando a gente está passando por um momento de sofrimento, e eu tenho certeza que você aí, em alguns momentos da sua vida, e acredito talvez muitos, tá deitando a cabeça no travesseiro e chorando antes de dormir. Chorando talvez de tristeza, de angústia, de algo que ainda não se resolveu, de algo que às vezes te atormenta. Não dá para fugir da vida, não dá para fugir da realidade. Apesar que a maioria tenta fugir da realidade. A maioria fica com medo e quando a gente fica com medo a gente retrai, a gente esconde. E o que acontece? Eu coloco uma máscara, e eu coloco uma outra máscara, e eu coloco uma outra máscara. E lá na frente eu fico despersonalizado. Eu tô te contando tudo isso para você ver esse jogo que é a nossa existência quando a gente fala de ciência e quando a gente fala de felicidade. Pois bem, então se as pessoas não têm inveja do nosso sofrimento, o que nós temos do nosso sofrimento, dos nossos desafios que nós superamos com grande frequência? Nós temos orgulho. E o que eu quero te dizer com esse orgulho? Esse orgulho, ele é uma mola propulsora. Esse orgulho é uma fonte de energia que te impulsiona a olhar as coisas de forma mais positiva. Que é o seguinte,
você supera algo que te trouxe muito sofrimento, independente de qual ordem que seja, mais profunda, mais mediana, mais superficial, mas você sente que há uma superação porque você se mexeu. E quando você supera, você olha para trás e fala, caramba, olha só o que eu já consegui, olha o que eu estou me tornando. E se eu já consegui essa, por que eu não vou conseguir outras? E repare para você ver, quando você está em sofrimento, as outras pessoas, e muitas pessoas, ficam empáticas com o seu sofrimento e esses vínculos ficam mais fortes, as pessoas se unem. E vínculos mais fortes é sinal de saúde emocional. E é interessante porque quando você também supera esses sofrimentos, você sabe lidar, porque tem sofrimentos que não dá para superar, como a perda de um filho, enfim, mas dá para lidar com esse tipo de sofrimento. Faz com que eu e você desenvolvemos algo também que gera muita saúde emocional e que nos deixa protegido emocionalmente, que é o amor próprio. Porque quando eu me valorizo, quando eu tenho orgulho de mim, quando eu me abraço, quando eu me toco emocionalmente no meu mundo interno, isso mostra que eu tenho valor. E quando eu tenho valor, eu tenho autoestima. Perceba que uma coisa vai levar na outra. Então, esse comportamento, esse olhar, tudo que você coloca para dentro de si, tudo que você treina, tudo que você busca enxergar de uma forma otimista, não cega. Não estou dizendo para você alucinar e achar que a partir de agora tudo é passarinho e flores. Não, estou te trazendo para um movimento onde eu quero te mostrar que existe a realidade. Mas essa realidade, cada um lida com ela de uma maneira diferente. E essa realidade é tão diferente que se você parar para fazer uma análise, imagine você que mora na mesma casa com seus pais ou já morou com seus pais. Todos estão ali no mesmo ambiente, vivendo as mesmas situações, as mesmas alegrias, os mesmos pecados, as mesmas angústias, mas cada um está vendo por um ângulo, cada um está interagindo com a realidade de um ângulo. Tanto é que a gente pode até usar uma metáfora, uma história, uma narrativa para construir o que eu quero te dizer e simplificar do lado daí. Imagine que você entra num cinema e nesse cinema está passando o filme da sua vida. Exatamente, está em lançamento o filme da sua vida. A hora que você entra nessa sala, a sala número 01, você chega e já se espanta. Você se espanta porque não tem ninguém sentado em nenhuma poltrona. Mas você olha para a tela e você começa a reconhecer algumas das cenas que estão passando e você se identifica que é o filme da sua vida. E aí está sentado uma única pessoa lá na frente. Essa pessoa é sua mãe. A sua mãe está ali vendo o filme da sua vida. Você desce até ela, senta do lado da poltrona e também começa a assistir aquele filme. E de repente você começa a perceber que existem cenas que não são exatamente daquela forma. E aí você começa a ficar encucado. E aí você olha novamente, você assiste, de repente você fala, não, esse não é o filme da minha vida. Bom, você fica irritado e fala, tem alguma coisa errada, quem que editou isso? Isso não foi muito bem assim. Você sai daquela sala e resolve entrar na sala 2, porque todas as salas estavam relacionadas com o filme da sua vida. Apenas o filme da sua vida estava em cartaz naquele dia. Você entra na sala 2, de repente não tem ninguém e você força a visão, lá na frente tem uma outra pessoa, seu pai. Você vai até o seu pai, senta do lado da poltrona, começa a assistir o filme da sua vida, passa alguns minutos, você novamente começa a ficar indignada, que não eram exatamente aquelas cenas, né? Algumas sim, outras não. Aí você fala, quem que editou esse vídeo? Tem algo de errado. O filme da sala 2 parece ser um pouco diferente do da sala 1. E você sai da sala 1 e entra na sala 3. Na sala 3 não tem ninguém. E você resolve sentar para poder ver, bom, vamos ver qual vai ser o filme da minha vida aqui agora. E aí você senta para assistir e aí tudo parece que está perfeito. Tudo parece que foi construído de uma maneira perfeita. Todas as cenas e todos os detalhes. Pois bem, por que eu te contei essa história? Porque mesmo a sua vida, você consegue enxergá-la apenas a partir dos seus olhos. A sua mãe, ela vê o filme da sua vida com base naquilo que ela tem dentro dela, com a ótica dela, com a forma com que ela vê o mundo, com a forma que ela interpreta. O seu pai
da mesma forma. Às vezes ambos estavam ali, você bebezinho, bebezinha, olhando para o mesmo bebê, na mesma hora, no mesmo momento, mas ambos simbolizaram, significaram, interpretaram aquela situação de forma diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai recortando as coisas. E quantas vezes eu e você, a gente não fica contando histórias para a nossa cabeça, a gente fica construindo narrativas e muitas das vezes essas narrativas são extremamente tóxicas. No vídeo de hoje, eu vim trazer para você aqui um alerta não só da forma com que é preciso enxergar esses comportamentos e estimulá-los para que eles sejam positivos, mas principalmente estimular as pessoas ou você ir para a ação, ir para o dia a dia e se treinar para que você consiga enxergar essa realidade não de uma forma onde você mascare algo, mas de uma forma onde você encontre possibilidades. E a possibilidade, ela é encontrada através do movimento. Se você ficar parada, ficar quieto, ficar reprimida, deprimida, provavelmente você não vai ter um leque de grandes opções para você escolher. E lembra lá atrás que eu te falei que decisões provocam milagres? Você decide a todo momento e a soma das suas decisões vai definir tanto o seu mundo interno quanto muitas das coisas que vão acontecer na sua vida que estão relacionadas à sua própria realidade. Agora, qual é a solução então para aumentar os meus níveis de felicidade, já que a ciência fala que pessoas otimistas, pessoas que estão em ação, pessoas que têm relacionamentos saudáveis tendem a produzir mais, a serem mais felizes? Qual é a solução para isso? Eu também não estou te dizendo que você precisa sofrer para passar o sofrimento para poder aprender para ser feliz lá na frente. Não, eu estou dizendo que é necessário você entender como lidar com o dia a dia, com essa realidade, com esse sofrimento. Mas principalmente, pense antes, treine o seu emocional, reflita, busque conhecimento, fale mais com você, se valorize, seja educado com as pessoas que estão ao seu redor, faça algo de bom todos os dias, se permita parar um pouco nesse caos, respirar. No momento que o nosso sistema respiratório está tão sofrido, o mundo está sufocado. E o que nós precisamos? Nós precisamos de maneira genuína abrir os nossos olhos para algo otimista, para algo que seja respeitoso, que seja verdadeiro e principalmente com uma substância mesmo, né? Com algo que vai gerar um grande valor. Acredito que talvez pouco do que eu falei aqui já pode te ajudar a aumentar os seus níveis de felicidade e entender um pouco mais sobre a ciência da felicidade. Meu nome é Leonardo Peracini e eu te encontro no próximo vídeo.